pessoal, sejam muito bem-vindos. Diálogos que Desafiam está começando junto com esse novo ano. Então, feliz ano novo para você que nos assiste. Eu sou Carol Viegas, líder de marketing aqui na Top 2 e serei a condutora da conversa de hoje. Já que é ano novo, que tal começarmos com uma conversa transformadora com o objetivo de transformar as organizações cada vez mais? Para você que já nos acompanha, sabe que nossa missão é clara. Nosso intuito é colocar pimenta nas conversas das principais lideranças, especialmente de recursos humanos. Aqui as pautas são sempre apimentadas e o nosso intuito é trazer transformação e crescimento para as organizações. E se fazer transformações também faz parte do seu DNA, te convido a co-construir esse podcast conosco, deixando aqui o seu comentário, suas dúvidas, indicações e sugestões de temas que vocês querem ver aqui nas nossas discussões. O ano está só começando e os diálogos que desafiam também. E para a nossa primeira conversa do ano, nós vamos começar com um tema que nós sabemos que algumas empresas já passaram, vão passar ou estão passando, que é justamente o crescimento. E junto com esse crescimento vêm as suas dores e os seus desafios. Dentre eles, prontidão, nas lideranças que já estão, nas que vão assumir e nas key positions. Então, nós trouxemos 2 convidados super especiais para discorrermos sobre esse tema hoje. Nós convidamos ele que possui passagens nas posições de destaque como CX, Estratégia e Transformação Digital, Venâncio Guimarães, é apaixonado por cultura ágil, estudioso do RH do futuro, une inovação e transformação para impulsionar as organizações, com passagens em empresas como Itaú, Safra, Dasa e atualmente é CHRO da FS Fueling Sustainability. Falei certo? Perfeito, isso aí. E para somar conosco, nós trouxemos uma dupla de peso. Nós convidamos ele que tem mais de 13 anos de experiência no setor financeiro. Rodrigo Marcus é especialista em estratégia, transformação digital e pagamentos digitais. Também atuou no Itaú e passou por players como o Banco BMG, Comgás, entre outras, e atualmente é CHRO da Meu Tudo. Sejam muito bem-vindos, Venâncio e Marcus. E agora eu os convido para que vocês se apresentem nas suas próprias palavras. Marcus, comece contigo. Perfeito. Bom, meu nome é Rodrigo Marcus, eu venho trabalhando no setor financeiro já há algum tempo. Comecei ali dentro de banco e hoje estou dentro de uma fintech. Acho que a ideia aqui é mais um bate-bola aqui, trocar um pouco de forma mais informal sobre os desafios de RH. Com certeza, será um prazer ouvi-lo. Venâncio? Bom, Carol, primeiro, obrigado pelo convite, um prazer estar com o Rodrigo, um parceiro de longa data aqui na minha carreira. Eu tenho quase 20 anos aí de experiência no mercado, fiquei 8 anos mais ou menos no mercado financeiro, fiquei uns 6 anos e meio, 7 no mercado de saúde e agora aprendendo um pouquinho mais sobre o agronegócio, estou com quase 1 ano e meio aqui na FS. Passei uns 3 anos fora do RH, de vivenciar um pouco o negócio na área de CX, como você mesmo trouxe, e também na área de operações, enquanto eu estava nessa empresa de saúde. E agora super feliz em conversar aqui com vocês e bater um papo sobre o futuro do RH e os diálogos que desafiam. Sejam muito bem-vindos. E para a gente começar aqui o nosso bate-papo, quando eu estava estudando para a construção desse episódio, eu achei o perfil de vocês muito parecido com Josh Bersin e Marc Efron, porque eles também são profissionais que olham para o desenvolvimento de pessoas, para o crescimento das organizações, pensando nas performances financeiras e enxergando tudo como uma coisa só, que não faz sentido desenvolver um sem o outro. E aí, pensando, no desenvolvimento de liderança, utilização de dados para crescimento, para construção de estratégias organizacionais, eu notei que vocês vivem contextos que são parecidos, de crescimento, prontidão e aceleração de posições. Então, para a gente começar a nossa conversa, qual o maior desafio que o CHRO vivencia hoje quando a gente pensa nessas questões, principalmente de prontidão, crescimento e aceleração de liderança? E começo com você, Venâncio. Legal, Carol. Muito boa pergunta. Eu diria que é um mix de coisas, né? Eu acho que primeiro a gente vive num mundo hoje completamente diferente do que foram os últimos anos. O mundo hoje ele é muito mais incerto, não linear. Então, se você for pegar o acrônimo do mundo Bunny, é um pouco do que a gente vive atualmente. E em cima desse mundo inteiro, você tem nas organizações um choque geracional grande que vem acontecendo cada vez mais e pessoas desafiando mais o status quo e querendo coisas que as outras gerações não queriam.
E aí, dentro desse momento, tem uma terceira variável, que às vezes muitas das empresas, por exemplo, têm capital aberto, sofrem uma pressão de mercado, de tem que divulgar resultado e tudo mais, e dentro desse ambiente você tendo que formar várias lideranças. Dito tudo isso, para quê? Para basicamente mostrar que as empresas que estão crescendo muito rápido, elas abrem mais posições, não necessariamente as pessoas estão 100% preparadas para assumir aquela posição naquele momento, mas obviamente as organizações elas podem dar todas as ferramentas possíveis, mas são as pessoas que vão usar. E aí eu sempre costumo brincar, tem algumas frases que nunca se sabe exatamente quem que é o autor, né? Mas que fala que hard work beats talent when talent doesn't work hard. Então, trabalho duro vence talento quando o talento não trabalha duro. Então, nesse ambiente, eu acho que cada um pode exercer o seu papel, se preparar cada vez mais para ocupar a posição acima. Porque, aí voltando para o início da tua pergunta, nesse mundo incerto, com esse choque geracional e cada vez mais o mercado botando muita pressão, acho que depende de cada indivíduo essa prontidão, obviamente sempre sustentado pela empresa, mas cabe a esse indivíduo poder entregar o melhor resultado e poder crescer com essa performance organizacional que você mencionou. Legal. E na sua opinião, Marcus, como que isso se desenha? Bom, Carol, primeiro eu acho que esse é um tema que eu gosto bastante, tenho estudado ao longo dos anos, né? Então estou muito feliz de falar desse tema aqui. Quando a gente pensa na visão de aceleração e potencial, aí, como crescer, na verdade, de forma geral na empresa, eu acho que a gente tem dois elementos muito importantes. O primeiro, e que eu gosto muito de trazer, usando até um pouco da referência aqui do Venâncio, é a liderança, né? É a formação da liderança. Tem um estudo do CMI, que é um instituto da Inglaterra, que traz fortemente que 82% dos líderes não são treinados para serem líderes quando assumem a posição de liderança, né? Então, acho que isso já traz um pouco, nesse cenário, Bunny, que o Venâncio comentou, e num cenário de transformação, onde tem mais aceleração, mais velocidade para crescimento profissional, é ainda mais difícil quando você coloca alguém, seja ele um especialista que você movimenta para uma cadeira de liderança, seja ele uma pessoa que cresceu dentro da própria gestão. Então, tem uma dificuldade muito grande em formar líderes, né? E aí, quando a gente fala em formar líderes, eu falo muito para o time de RH, acho que eu e o Venâncio, a gente trabalha bastante tempo junto, né, Venâncio? E a gente tem uma visão muito parecida de como o RH deveria atuar, apoiando os líderes em transformação e principalmente formação de liderança. Mas acho que o principal elemento que eu acho que a pessoa tem que ter é uma questão de always learn, né? De aprendizagem contínua. E aí, para ter aprendizagem contínua, eu acho que o líder tem que colocar a pessoa dentro de uma zona de desconforto. Então, assim, quanto mais... Eu brinco muito com o time, né? Você tem que se sentir desconfortável. E não é fácil ficar desconfortável. É desconfortável estar na zona de desconforto o tempo todo. Mas é isso que vai fazer com que tenha esse frio na barriga e esse crescimento profissional. Então, eu acho que o principal elemento que a gente tem que trabalhar é formar a liderança e fazer com que a liderança traga o desafio e esse frio na barriga do time para que ele se desafie a construir e crescer como profissional. Então, acho que esses dois elementos são os principais para mim, pensando em aceleração e prontidão. Eu vou aproveitar o gancho dessa sua fala para trazer outros dados que eu acho que são complementares, porque eu vi muita similaridade. Um deles é da Deloitte, que revela que 86% dos líderes acreditam que o desenvolvimento de líderes é um desafio crítico para sustentar o crescimento do negócio. Enquanto Harvard afirma que as organizações que têm essa preocupação com a sucessão, elas têm 20% de ganhos financeiros a mais. E aí eu queria saber, na percepção de vocês, vou começar com você, Marcus, qual a receita para a gente conciliar esses dois pontos e garantir a prontidão e sustentabilidade além da performance financeira do negócio? Acho que é uma pergunta bem tricky, né? Mas, assim, o que eu acho? Quando a gente fala muito dessa questão de estar na zona de desconforto, tem um elemento que eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado, principalmente dentro da área de people, né? Que é como a gente olha para essa prontidão e como a gente cria o ambiente para que essa prontidão seja bem vista, né? Uhum. Então, por exemplo, tem uma frase que é "The nail sticks out". Como é que é? Peraí, falei. Deixa eu voltar aqui. Como é que era a frase? "The nails that sticks out get hammered", né? Então, o prego que se sobressai toma uma martelada, né? Por que isso? Porque toda vez que a gente vai buscar estar na zona de desconforto e estar nessa discussão de estar no front, muitas vezes você tem uma exposição maior do que a população de forma geral, né? Que está dentro da organização. Então, acho que quando você está numa zona de desconforto, está em muita exposição, se você não tem um gestor que te apoia e te suporta nesse crescimento, você não consegue dar o próximo passo para a gestão. Então, eu acho que, assim, além dessa questão de ter o desconforto, eu acho que a liderança tem que estar muito próxima e tem que dar
um ambiente para que aquilo possa ser possível. Então, bem como que não é delargar, né? Você tem que colocar ele, você tem que saber em que momento ele se coloca e como você cria esse ambiente para que ele possa realmente, com todo o medo e desconforto que é se desenvolver, ter um suporte por trás. Eu acho que hoje a gente não consegue 100% das vezes dar esse suporte para a liderança, até porque a gente acaba focando muitas vezes na performance e pouco na gestão de pessoas. Então, o que eu mais vejo, principalmente no meio financeiro, né, é que a gente acaba dando muito mais tempo para outros elementos que não desenvolvimento de pessoas. E será que existe como a gente ajustar esse timing? Eu acho que para mim é tudo teste, né? Então, eu acho que à medida que você vai testando o ambiente, numa primeira reunião você pega uma pessoa mais júnior, coloca ela, deixa um tempo na exposição, volta e dá feedback, eu acho que você consegue ir ajustando o tempo da pessoa ao tempo da organização. Mas eu acho que o desafio que o Venâncio traz do ambiente, né, dessa velocidade de transformação, ele às vezes você quer acelerar um pouco mais do que você gostaria. E aí eu acho que você acaba perdendo muito profissional, porque ou você expôs demais, ou não era o momento para aquele passo que ele queria dar, né? Então, acho que é muito leitura de cenário, é muito feedback contínuo com as pessoas. Eu sou muito a favor de one-on-one semanal com o time, para que a gente possa trazer esses elementos e, aos poucos, ir dando um pouco mais exposição à medida que você sentir segurança para. Perfeito. Venâncio? Eu concordo bastante com o que o Marcus traz aqui, e você citou alguns estudos, né, especificamente, mas talvez se a gente voltar 10 anos para trás e provavelmente esses números, acho que não sei se eram muito diferentes, né? A questão de desenvolvimento de time, de quanto que as organizações apostam nas pessoas, então há quanto tempo uma Harvard, uma Stanford, uma Gallup da vida estão soltando esses estudos. Mas eu acho que parte muito do profissional e das organizações, principalmente das organizações, apostarem nesses profissionais. Então, o que o Rodrigo traz, por exemplo, é bastante pertinente. O quanto você está colocando a pessoa na zona de desconforto e gerando um ambiente específico para ela poder crescer. E muitas das pessoas aí no final do dia, porque no final do dia a organização é feita de pessoas, às vezes não querem tomar o risco, às vezes não tem coragem de apostar naquela pessoa, às vezes ficam com receio de colocá-la numa exposição maior. Então, assim, eu acho que as organizações, é meio dado hoje em dia que as empresas apostam no desenvolvimento das pessoas. Acho difícil você encontrar alguma empresa que fala assim, olha, a gente não valoriza o desenvolvimento das pessoas. Acho que é quase impossível isso. Agora, a grande parte das empresas, elas têm que sair um pouco da linha do talk e mais para a linha do walk. E até outro dia eu vi uma expressão boa que a pessoa mudou walk the talk para algo como walk, then talk. Então, primeiro pratica, depois você fala. E quando as empresas saírem um pouco desse lugar de falarem menos e praticarem mais, apostando nas pessoas, gerando esse desconforto, criando um ambiente para elas crescerem, certamente vão ter pessoas cada vez mais bem preparadas. Porque no final do dia, a pessoa que está ali na organização, ela já está vivenciando a cultura, ela já sabe os atalhos, ela já conhece o ambiente, é menos arriscado, estatisticamente falando, você apostar numa pessoa de dentro do que numa pessoa de fora. Então, você criar esse ambiente, esse pipe, essa linha de desenvolvimento para continuar investindo nas pessoas, quer seja com treinamento, desenvolvimento, mentoring, coaching, counseling, qualquer ferramenta que você puder utilizar para ajudar essas pessoas, sempre é muito bem válido. Agora, novamente, as organizações dão as ferramentas, agora a pessoa precisa pegar essa ferramenta e usar da melhor forma possível. Perfeito. Eu vou aproveitar, a minha próxima pergunta já era para você, né? Porque a gente tem um ponto em comum, a gente acredita em mentoria. Uhum. E você já vivenciou isso, já acompanhou o desenvolvimento de um programa de mentoria que acontece justamente de forma personalizada, para desenvolver lideranças ou com outros objetivos. Mas eu queria que você trouxesse, na sua perspectiva, será que a gente pode afirmar que a mentoria para a prontidão de liderança é assertiva? Né? Como que você acredita que ela pode ser uma aliada às demais ferramentas no desenvolvimento de pessoas? Olha, eu tive o privilégio de ter um mentor logo no começo da minha carreira, enquanto estava num programa de trainee no mercado financeiro, e eu já tive do outro lado da mesa como mentor. Eu posso dizer que como mentorado, sem dúvida, para mim foi a melhor ferramenta que eu pude encontrar para acelerar a minha carreira. Na época eu tinha um diretor que não tinha uma linha hierárquica direta para mim,
que era meu mentor, e ele me ajudava muito nos atalhos desse banco. Então, olha, vai por aqui, não vai por ali, toma cuidado com isso, fica esperto com aquilo, aqui você tá muito arrogante, aqui você pode ir mais para cima. Então, ele conseguia me ajudar muito, quase que nos guardrails, a lapidar aquele jovem talento potencial, que era um trainee, a realmente poder galgar as posições maiores que tinham naquela organização. Eu diria que eu fiquei 1 ano no programa de trainee, talvez as 6, 7, 8 conversas que eu tive durante esse ano valeram muito mais do que o ano de trainee como um todo. E do outro lado, quando eu estive como mentor de vários ex-trainees ou trainees atuais, por exemplo, da empresa que eu tô hoje, eu vejo que as dúvidas que eles trazem para mim são coisas que eu vivi na época, enquanto estagiário, enquanto trainee, e eu consigo ajudar nesses atalhos. Então, para mim, o trabalho de mentoria é quase como se fosse um grande atalho para você conseguir vencer essa maratona. Porque a carreira não deixa de ser uma maratona, né? Que não adianta você querer acelerar muito, que no final você vai cansar, ou não adianta você também muito devagar, senão depois você vai chegar muito atrasado. Então, fazer essa dosagem dessa maratona, certamente o programa de mentoria ajuda muito. E eu que pude estar um pouco dos dois lados da mesa, para mim foi super importante para o meu crescimento profissional e também para eu ver outras pessoas crescendo ao longo da carreira delas. E várias dessas pessoas que o qual fui mentor, hoje, graças a Deus, estão muito melhores do que eu, estão assumindo posições de destaque em outras companhias, e eu fico feliz de ter ajudado, nem que seja um pouquinho, na carreira delas. Perfeito. E Marcos, quero te convidar para compartilhar se você já teve alguma experiência com mentoria. Putz, eu acredito bastante na mentoria, e tanto na mentoria formal quanto na mentoria informal. Então, assim, eu não tenho dúvida que hoje, de todas as empresas que eu trabalhei, eu tenho contato com boa parte dos gestores que eu tive e que me ajudaram a construir minha carreira. Então, seja no almoço, seja no bate-papo, eu acho que a gente consegue, sim, ter uma visão diferenciada de carreira, olhando por diferentes perspectivas, né? Mas tem 2 pontos que eu acho que são importantes quando a gente pensa, quando a gente está discutindo esse tema, né? O primeiro que eu acho que é super importante reforçar é que tem muito mito dentro de desenvolvimento pessoal, desenvolvimento profissional, né? Mas acho que o principal mito, pegando um pouco do gancho nessa questão do ambiente que você está, do suporte que você dá, é a cultura do herói, né? E eu acredito muito pouco na cultura de herói. Eu acho que quando a gente começa a trabalhar, e eu acho que muito tempo a gente discute isso, né, Venâncio? Que é assim, não existe o Venâncio vai fazer isso ou o Marcus vai fazer aquilo, né? Eu acho que é uma construção conjunta. E o meu principal lema hoje é ser constante e consistente em tudo que a gente faz. Então, se você acredita naquilo, como time, você vai chegar lá. E eu acho que tem uma questão que talvez um pouco mais antiga antes até um pouco do movimento ágil, que vinha muito na meritocracia como uma individualização do resultado na persona, né, na pessoa. E eu acho que com a visão, principalmente do mundo de transformação e do mundo ágil, a colaboração entra mais forte. E aí o gestor para de ser alguém que está muito focado, né, no eu centrado e passa a ser alguém que olha de forma colaborativa o todo. E aí não existe mais o nome, né, na frente, mas sim um grupo de pessoas que vai tratar aquilo. E muitas vezes eu acho que a cultura do herói acaba sendo quase que uma forma de escape, né? Porque é muito mais fácil falar, então o Venâncio fez, então ele não fez, a culpa é dele, do que falar, a culpa é do ambiente, é da gente que não proporcionou um bom ambiente de desenvolvimento, é do RH que não está próximo para provocar os líderes, né? Então, assim, eu hoje na Fintech como sócio, né, o que eu mais provoco é que não existe a minha área, qual que é o meu job description, não existe um job description específico. O seu papel é transformar a empresa como um todo. Então, tanto eu quanto o Venas, a gente também trabalhou na área de negócio. E quando eu recebi o convite para ir para a área de negócio, para a área de operações e produtos, o que eu vou fazer lá? Era minha pergunta para a CEO na época, né? Falou, Marcos, você vai fazer exatamente o que você faz em People na área de negócio, que é transformar, mediar e desenvolver. E aí tem um diretor que foi nosso diretor por muito tempo, uma pessoa brilhante. Quando ele se aposentou, né? Eu até contei essa história para você, Carol, que eu acho que é super legal. Ele falou assim, ó, qual que foi a sua grande entrega? Ele já tinha trabalhado 30 anos dentro do mercado financeiro, um mega destaque. O que você entregou, né? E aí, talvez o cara de negócio falasse assim, XB de EBITDA e assim vai. Ele falou, entreguei um estagiário que virou analista júnior, um júnior que virou pleno, um coordenador que virou gerente, um superintendente que virou diretor, e agora eu estou entregando minha última diretora. E aí ele estava passando o bastão para uma diretora nova que estava entrando, mas dizendo assim, o grande legado de liderança é formação de pessoas, né? Então não tenho dúvida que o mentoring compõe super bem essa ferramenta para a liderança, né?
E até pegando um pouco do gancho do Marcus, tem um livro que eu gostei muito de ter lido, que é o Coach de $1 trilhão, né? Que conta a história um pouco do Bill Campbell, que foi talvez o maior coach ali do Vale do Silício, etc. E o grande legado que ele deixou para tantos empreendedores do Vale do Silício, de fato, foi a formação de gente. E aí como o Marcus bem trouxe, né? A gente é parceiro há muito tempo. O que eu mais lembro de realmente ter impactado alguma coisa, uma pessoa, uma empresa, etc., foi a formação de pessoas que você viu crescer. E que hoje vão lá e falam, cara, você me ajudou pra caramba naquilo, você fez aquilo por mim. E que talvez aquilo foi uma frase que você colocou numa conversa que você nem lembra mais. Mas aquilo gerou um impacto muito grande para aquela pessoa. Então, acho que todo mundo que tem a oportunidade de ser mentor ou mentorado, certamente é um ganha-ganha para ambos os lados. Legal. Eu fiquei muito feliz ouvindo vocês e até durante as nossas conversas de bastidores eu trouxe isso muito pro Marcus, né? Dessa questão da prontidão, de quando você vira líder, como que muda essa chave. E eu senti isso, porque quando eu fui promovida à minha primeira liderança, eu não me sentia pronta, eu não me sentia segura, e aí eu me sentia muito tateando, sabe quando você tá descobrindo um mundo novo? Será que tô fazendo certo? Será que eu não tô? Né? E acredito que muitas pessoas passam por isso quando vão assumir a primeira posição de liderança, ou quanto mais sênior você vai ficando, você sente também essa, putz, e agora? Qual será o meu próximo passo? E aí essa minha falta de segurança ou de prontidão, hoje ela já pode ser trabalhada de outras formas. E aí eu queria entender de vocês como que vocês mapeiam, se tem alguma metodologia que vocês utilizam justamente para identificar esses talentos que já estão prontos para uma liderança ou que podem assumir key positions dentro de uma organização. E aí começa com você, Marcus. Acho que a gente tem algumas metodologias de mercado, né, que se usa para mapear, para avaliar performance e prontidão, né? Mas eu acho que talvez o principal elemento disso eu acredito, assim, eu me desconstruí muito como RH dentro de uma fintech, né? Porque eu acho que quando você parte de uma visão de uma empresa maior, mais institucional, você tem uma visão, por exemplo, 360 graus, né? Era algo que eu falava, tem que ter, não tem como não, a gente tem que escutar todo mundo. Eu acho super importante, né? Mas em muitos ambientes, ter uma 360 graus, por exemplo, acaba sendo um ambiente muito político e muito politizado. Então você tem que tomar um pouco de cuidado de como você trabalha essas ferramentas. Por exemplo, na fintech a gente diz muito assim, que é talvez um dos elementos da Netflix, que é o gestor é o principal, é a pessoa que mais conhece com profundidade o seu liderado, né? Então ele deveria ter uma voz mais forte do que o restante da organização. São estratégias diferentes e modelos diferentes. E por que isso? Porque se o gestor está próximo, dá feedback, se aprofunda, ele consegue trazer os elementos para o desenvolvimento da pessoa. Se ele não é um bom gestor, eu vou trabalhar com ele em outros elementos, mas pegar e avaliar alguém e colocar, por exemplo, 360 para uma avaliação geral, para falar, olha, ele é um cara que está sendo colaborativo ou não, primeiro, a indicação de pares e parceiros é sempre uma indicação de confraria, né? Eu tô falando isso hoje, mas há 2 anos atrás eu ia falar exatamente o contrário, tá, Carol? Porque eu acho que é uma desconstrução desse raciocínio. Ah, você indica quem você gosta, tá? Eu lembro que uma vez eu jogava bola com um menino, ele falava assim, tô te indicando pra você me avaliar. Eu falei, rapaz, você não joga bem futebol. Então se eu for te avaliar, talvez não seja por isso. Então você cria um pouco os elementos de acordo com a estratégia da empresa. Na fintech, a gente acredita muito na visão do gestor. Então, para mapear a pessoa, obviamente que o RH traz a metodologia, se apoia, a gente escuta de forma geral pares, parceiros, equipe e tal, mas a decisão final está muito na mão do gestor com um colegiado maior. Mas sempre o gestor como um protagonista disso, desde que ele faça os seus feedbacks, esteja constantemente avaliando a pessoa. Então, eu acredito muito que prontidão vai se dar muito nessa relação entre o protagonismo da pessoa e o líder, né? E aí uma das coisas que eu falo muito com o time é, você tem que... Uma vez um sócio de uma consultoria que eu trabalhei falava assim, Marcus, você está pensando no primeiro movimento, qual que é o segundo? Fala, rapaz, eu não sei nem o primeiro direito, imagina o segundo. Então tem também um trabalho do líder, na minha visão, de pensar qual que é o caminho e a trilha que ele está antevendo da pessoa seguir. Porque às vezes o movimento errado nesse primeiro momento, para acelerar um pouco mais, vai levar a um resultado menor do que se espera lá na frente. Então, muitas vezes, ir para uma cadeira de especialista, eu quero ir para especialista porque eu acho que eu não sou gestor. Você até falou isso, né, Carol? Escuta um pouco mais, entende mais do seu líder. Você nunca foi gestor, então saber o que é ser gestor, às vezes você tem que vivenciar um pouco, e na linha do testar e aprender, testa. Pô, se não for o momento, se, realmente eu não gosto, você vai poder migrar depois, né? Tem uma consultoria que usa muito um desenho de carreira DNA, né?
que ele vai e volta várias vezes. E muitas vezes ele vai para ser especialista, diferente no passado, né? O Y, o cara some, virou especialista, nunca mais vai ser gestor. Nesse mundo atual, você consegue migrar de carreira, né? Então eu sou muito a favor também de testar. Acho que tem prontidão, discutimos, vamos testar, vamos ver se a pessoa tá realmente preparada, desde que eu tenha todo esse suporte e dê algum treinamento básico de preparar para a liderança. E aí tem que tomar um cuidado, né? A gente fala de liderança, mas tem vários estágios e várias visões de como a liderança se situa dentro da estrutura. Então, uma coisa é líder de líder, outra coisa é o líder de si mesmo, né? Então, assim, tem também um trabalho muito grande de repensar o papel de líder à medida que você vai se desenvolvendo na organização. Venâncio? O Marcos falou bastante coisa, né? Então vou tentar ser um pouco diferente na resposta dele, mas eu acho que a primeira coisa, a cultura nas organizações, ela muda. Então a gente viu o Netflix, todo mundo leu o livro deles e eles estão voltando atrás do livro que o próprio CEO escreveu. A XP aqui no Brasil começou com Everywhere Office, já está voltando atrás. A Amazon e nos Estados Unidos. E tá tudo bem, acho que são na linha do que o Marcos trouxe, testamos, cara, isso aqui não deu certo, vamos mudar para cá. Mas entre essas coisas que testamos, as culturas nas empresas também são testadas e às vezes elas podem voltar atrás. E aí nesse ambiente todo, você pode ter avaliação 360, 180, 90 graus, você pode ir testando, mas tem algumas coisas que eu tenho percebido, principalmente nas lideranças, que são quase que atemporais, que são competências que o tempo todo você, independente do ano, ela permanece. A primeira é humildade para aprender. E aí aprender na linha do aprender o tempo todo, um pouco do que o Marcos respondeu no início do podcast aqui. Então, muita humildade para aprender. A segunda é muita vontade de crescer. E aí essas duas coisas, às vezes, elas podem ser antagônicas, que ao mesmo tempo que eu quero crescer, eu preciso ter humildade. Se eu for humilde demais, vão achar que eu sou quietinho. Se eu for agressivo demais ou com vontade de crescer, parece que eu não tenho humildade. Então, como você concilia essas duas coisas? Então, humildade para aprender, vontade para crescer. Um terceiro elemento, e a gente falou um pouco sobre isso aqui, Carol, é a questão do trabalho em time. Cada vez mais o herói está sendo deixado de lado e como que eu, como um organismo daquele ambiente, eu consigo de fato poder crescer, eu poder gerar uma mudança, poder gerar uma atmosfera melhor e tudo mais. E quarto, e que virou um pouco a competência da moda, principalmente depois do Covid, acaba sendo de fato resiliência. Então, com esse mundo completamente certo, não linear, ansioso e tudo mais, como que você consegue ser resiliente às intempéries que acontecem no ambiente organizacional e ambiente mundial, e você consegue cada vez mais se provar e dar o próximo passo e errar e depois continuar. Então, eu diria que essas 4 competências, eu diria que são quase que atemporais. E se você tiver elas em 1980, 90, 2000, 2050, eu acho que elas vão ser importantes para o crescimento de qualquer pessoa. E aí, para quem tá... Eu gosto muito de ler, né? E para quem está sempre assumindo um desafio novo, se a gente tivesse falado logo que você assumiu a liderança de marketing da Top 2 You, eu te diria para ler os primeiros 90 dias do Michael Watkins, que ele faz um pouco desse resumo do que você precisa nos primeiros 90 dias para ocupar uma determinada cadeira. Agora, é importante dizer, eu acho que 100% das pessoas que você perguntar, provavelmente elas vão sentir que elas não estavam prontas. Porque de fato passa um pouco de síndrome do impostor. Será que eu estou pronto? Será que eu estou preparado? Será que o que eu fazia bem antes eu vou continuar fazendo bem na próxima cadeira? E às vezes o que a gente não pode deixar é o nosso ego falar mais alto do que a nossa própria performance. E eu posso dizer que ao longo da minha carreira acabei errando um pouquinho aqui ou ali, principalmente quando eu coloquei o ego na frente do que eu era principalmente. Então, por isso que eu sempre começo com humildade como primeira competência para esse líder do futuro especificamente. Legal, a gente falou de liderança de uma forma muito formal, mas o Marcos trouxe uma frase que eu achei muito legal, né? Quando você olha para a liderança, de que liderança a gente está falando? Do líder, da pessoa que eu estou preparando para ser líder, mas e o líder natural, que às vezes não está mapeado, mas ele tem uma liderança. Como que vocês olham para esse líder? Assim, eu acho que esse líder informal que você trouxe, eu acho que ele se revela em vários momentos, né? Então, eu acredito muito na liderança formal, mas também numa liderança cross. Então, quando a gente pega, por exemplo, dentro do horizonte ágil, para dar um exemplo que eu acho que é um ambiente que a gente gosta de falar bastante, né?
Você tem lá um líder que não é líder direto daquele grupo. Ele é líder de uma squad, ele é líder de uma BU e assim vai. Ele tem a capacidade, às vezes, de liderar melhor do que o próprio líder vertical, né? Então, eu acho que tem um trabalho muito grande de entender que liderança, quando a gente recruta principalmente, mas eu não vou ter gestão. Vai. Talvez não gestão formal nesse momento, mas você é responsável por todo esse time aqui. Você é responsável pelo time de tecnologia, responsável pelo time de design, responsável pelo time de produtos e assim vai. Então, eu acho que liderança por projeto ou liderança efetivamente dentro do mundo ágil, eu acho que é uma forma de você olhar para a liderança informal. É um pouco mais difícil, porque eu acho que os modelos atuais, ainda de RH, eu acho que a gente tem um desafio gigante de repensar soluções de RH para esse mundo atual, porque a gente não tem soluções de prateleira, né? A pesquisa de clima não se aplica tão claramente a esse ambiente, que na verdade é um ambiente dúbio, né? Você tem, eu brinco muito, você tem o funcional e o matricial. Então você tem um grupo de pessoas que te faz gestão indireta e gestão direta. Isso para consultoria, né, principalmente, já é meio natural. Na consultoria você tem sempre uma solução e um setor que você atua. Então você acaba tendo mais do que um chefe, né? A gente brinca que a gente tem uns 10 chefes diferentes. E aí acho que é natural você fazer a liderança direta ou indireta. Mas eu acho que a gente ainda tem um desafio grande de soluções e people para tentar mensurar um pouco melhor isso, capturar um pouco melhor isso. Porque muitas das vezes você acaba focando naquilo que é formal e não no que é informal. E às vezes você perde um cara que é muito bom na liderança informal, porque a gestão formal talvez não seja tão próxima e assim vai, né? Do meu lado, assim, por coincidência, a gente acabou de ter um diagnóstico que a gente chamou de mapeamento de rede, onde a gente consegue ver como é que a organização ela se comporta. E aí, dentro desse contexto, nesse mapeamento de rede, você consegue ver claramente líderes informais. Então, uma pessoa que você fala, não acredito que essa pessoa tem uma liderança e do jeito dela, ela tem a liderança dela. Então, antigamente a gente via o líder muito, aquela pessoa que na hierarquia tinha uma alta posição, ou que saía na capa da revista, ou que mandava um e-mail que você fala, nossa, que e-mail porrada que ela mandou. Hoje em dia, às vezes a liderança ela é bastante silenciosa. E aí eu acho que passa muito por cada pessoa ter o autoconhecimento e saber um pouco do que ela quer para ela, tá? Porque hoje em dia, e o LinkedIn não me deixa mentir, né? Você pega os cargos ali e putz, essa pessoa deve ser presidente mundial de alguma coisa. E, cara, e se for ver, não é isso. Então, hoje, as pessoas elas estão muito preocupadas com o título e menos preocupadas com o que ela pode gerar para aquela empresa e que, consequentemente, vai gerar um bom resultado para ela. As pessoas que realmente começam a trabalhar e veem que fazendo um bom trabalho, ela vai gerar algo positivo naquele time, que vai gerar algo positivo naquela empresa, que vai fazer com que aquela empresa gere resultado e possa investir nas próprias pessoas que ela vai continuar crescendo, eu acho que são as vão ter um melhor desempenho no longo prazo. Infelizmente, isso não é comum nas organizações. Acho que a gente ainda, principalmente quando as empresas começam a crescer muito, a gente passa por ambientes políticos cada vez maiores, um pouco da confraria que o Marcus trouxe aqui, mas eu acho que se cada um fizer o trabalho de olhar para si, ter humildade, faca nos dentes, resiliência e saber trabalhar em time, certamente ela vai ter um futuro promissor onde quer que ela esteja. Legal, eu vou aproveitar que vocês falaram da estrutura em DNA, né, que vai e volta, e vou voltar para as competências que o Venâncio trouxe na última resposta. Você trouxe algumas competências para a liderança, e a gente sabe que toda liderança, principalmente quando está preparando outras pessoas para um plano de sucessão, precisa analisar algumas habilidades que acabam se destacando naturalmente. Na opinião de vocês, quais são essas habilidades que precisam ser vistas para que essa pessoa entre nesse radar de sucessão, e como vocês desenvolveram as de vocês? Agora eu começo com o Marcus. Boa. Eu acho que assim, a gente fala bastante em competência, né, no mercado. Algumas pessoas usam mais habilidade, outras falam mais de valor, mas acho que independente do nome que a gente dá, efetivamente, para mim, tem 3 elementos que eu acho que são muito importantes, que foram que nortearam principalmente a minha carreira, né? Então eu acho que curiosidade contínua, né, e always learn é um conceito que para mim é fundamental. Então é o que faz você dar aquele extra mile para buscar alguma coisa. Então, tô falando sobre o tema de agilidade, faz 1 ano que eu não vejo agilidade. O que tem de novo? Que pesquisa? O que eu tenho de referência para aproveitar e trazer algum elemento a mais daquilo que eu já conheço, né? O segundo, para mim, além do Always Learn, é uma questão de storytelling. Então, assim, eu acho que a gente tem que ser sempre um bom contador de história. E não é história do ponto de vista marqueteiro, mas
dependendo do interlocutor, como você traz aquele elemento e aquilo que é importante para ele, se você trouxer de uma forma mais tangível, vai ser mais fácil ele entender. Então, acho que você é mestre nisso, né? Como comunicar de forma adequada. Eu acho que o storytelling, né, como você vai contar aquela história com um contexto bem claro, com uma base bem realista e com uma conclusão bem assertiva, eu acho que você consegue conduzir bem uma discussão. E o terceiro, que é um dos que eu mais gosto, é a parte problem solving, né? Então, acho que assim, a gente não tem uma metodologia que eu gosto muito, que é o A3 do Lean e do Lean Startup, que é basicamente assim, ele diz que você resolve qualquer problema do mundo num A3, numa folha de A3. E aí só que você é obrigado a discutir o problema 70% do tempo, que é o lado esquerdo do A3, e o 30% do tempo para a solução. Por quê? Porque a gente treinou muitos líderes para dar resposta e não para fazer pergunta. Então, quando a gente começa a discutir qual que é o problema e qual que é a causa raiz, muitas vezes a gente só vê o sintoma, a gente não vê o real problema. Então, eu acho que a boa parte das organizações, que faz um pouco do que a gente brinca, que é o jump solution, ele nem discutiu direito o problema que ele está tendo lá. Então, puta, por que eu não estou conseguindo treinar liderança? Por que o meu líder não está conseguindo desenvolver? Muitas vezes sei lá, dá um exemplo aqui de uma análise que a gente fez algum tempo atrás. É cultura de imediatismo. A gente tem, né, como empresa, no setor financeiro, é ansioso por natureza, né? Então, assim, essa cultura do imediatismo, se eu não tiver uma visão de médio e longo prazo, um bom planejamento, uma boa estrutura, olhando, em médio e longo prazo, eu não estou falando 5 anos, tá? Eu estou falando 6 meses, 1 ano. Hoje já é médio e longo prazo, assim. Mas se a gente não se preparar para isso, a gente não consegue resolver. Então, um dos elementos que eu acho que eu mais trabalho hoje com um time e com a liderança de forma geral é tentar entender a causa raiz. Então, a parte, para mim, de problem solving é um elemento mega importante. Você tem que se aprofundar, demora mais num primeiro momento, porque é importante a causa raiz, mas a solução que você dá ela é mais definitiva. Então, você consegue construir, na minha visão, algo mais consistente, mais perene, né? Então, acho que esses são os 3 elementos que para mim são fundamentais para você trabalhar ao longo dos anos e algo que para mim, na minha carreira, foi muito importante. Eu aprendi muito com a parte de storytelling, principalmente o pessoal de consultoria, que acho que tem uma boa visão de storytelling, problem solving com todas as metodologias possíveis para analisar problema, e por muitas vezes eu fui direto para soluções que eu analisava 3, 6 meses depois, com base em indicador e dados, né? Que são muito importantes para isso, porque a hora que você define uma 3, você também define qual que é o teu indicador de sucesso. Então, se eu imaginei que eu ia fazer isso, ia perder 5 quilos, se não perder 5 quilos, tem um erro na causa raiz, eu não estou atuando onde eu deveria. Então, acho que esses 3 elementos associados a uma visão de dados robusta e o acompanhamento de métrica, ele te dá uma solução de quando repensar onde você está. Para mim, esses são os 3 principais. Obviamente que resiliência, todos os outros também são importantes, mas para mim, sempre que eu desenho ali como é que está o time, eu vou avaliar esses 3 aspectos, né? Legal. No meu caso, assim, vai ser bem parecido até com a resposta, até com base no que eu falei anteriormente, mas para não ficar no aprendizado, eu vou dizer que curiosidade, acho que é uma coisa que certamente eu avalio muito. Então, vou pegar meu caso. Eu fiquei 7 anos no mercado financeiro, quando eu fui para o mercado de saúde. Ninguém entendeu nada desse movimento, e eu fiquei mais 6, 7 anos no mercado de saúde, e depois saí do mercado de saúde fui pro agronegócio. Então, eu me provoco e gosto sempre de experimentar uma coisa nova. E se não der certo, tá tudo bem. A gente pode voltar atrás, como algumas coisas que eu fiz não deram certo, eu tive que voltar atrás. Então, acho que a curiosidade certamente é um aspecto super relevante. Um segundo que o Marcos trouxe também, ele falou storytelling, para não falar exatamente igual, falar questão de narrativa. Então, como você conduz a tua história para você chegar naquela tua conclusão. E aí você começa a perceber e olhando ao longo do tempo, várias pessoas que você via, falar assim, putz, ele vende bem, ele é um marqueteiro e etc. Ele nada mais era do que um bom contador de história e conseguia vender aquele produto da melhor forma possível, que é o mérito dele. E certamente é algo super importante. E um terceiro, na linha do que a gente conversou também, eu acho que o trabalho duro ele vale muito a pena. Então, o Marcos ele trouxe um exemplo, eu vou perder 5 quilos. Cara, todo mundo sabe o que precisa fazer para perder 5 quilos. Por que todo mundo consegue? Porque é difícil executar. É chato executar, você tem que estar numa zona de desconforto. Agora, se você perguntar para todo mundo o que você precisa fazer para emagrecer, todo mundo sabe a resposta. Por que ninguém faz? Ou por que a maior parte não consegue concluir? Porque é difícil, é chato, é desconfortável. Mas se você ralar, trabalhar duro, etc., você consegue sair do outro lado. Então, isso é uma coisa que eu acabo avaliando muito também nos times, assim.
apesar de não compensar o esforço e sim a entrega, eu vi poucos casos que a pessoa que não se esforçava não conseguiu entregar. Isso certamente é algo que eu avalio bastante nas pessoas. Só pegar um gancho, Claro. que eu acho que é um elemento super legal. Quando ele fala da capacidade de entrega, para mim, eu acho que a disciplina de execução é um dos pontos fundamentais, né? E ela está atrelada a um elemento, para mim, que é a priorização. Então, assim, a gente tem muita coisa para fazer. Eu brinco lá quando eu olho o meu Gira, o meu ClickUp, qualquer ferramenta que a gente vai usar para fazer, para desenhar qual sprint que a gente quer entregar. O que é prioridade para a gente? E eu acho que aqui tem um desafio muito grande em people, que é assim, às vezes o cara quer fazer o que ele gosta e não necessariamente o que você precisa fazer. Então, pô, aquela semana a gente sabe que a gente tem que fechar o modelo de remuneração, o modelo de sócio para levar para o comitê e tal. Qualquer outro desvio ali, ele vai me custar uma entrega com menor qualidade, uma pouca profundidade. E hoje eu discuto muito na fintech que a capacidade de execução atrelada a uma boa priorização, ela resolve 90%. Agora, para priorizar, como é que você prioriza? Entendendo o problema, tendo profundidade, vendo o real impacto que aquilo vai causar. Então parece que é bobagem, é fácil priorizar. É uma das coisas mais difíceis, eu acho, no meio organizacional, é priorizar. Qual a frente que você quer atuar? Porque quem faz tudo, no final do dia, não faz nada, né? Então, assim, priorização também eu colocaria como outro elemento adicional. Ótimo ponto. Eu até lembrei que o Jeff Bezos, ele fala que ele toma só 3 decisões por dia. Só isso. Ele não toma 4 nem 5, ele toma 3. Por quê? Porque ele consegue priorizar. Ele fala que aquilo que era realmente importante para ele vai fazer. E o resto não é tão importante para ele vai delegar ou vai deixar para depois. E se um dia isso virar uma prioridade, ele coloca nas 3 diárias ali dele. Então, nesse sentido, realmente, isso a gente conversa muito sobre priorização, né? E até outro dia o Rodrigo me chamou para conversar com o time dele. Uma pessoa do time dele comentou, cara, vocês usam as mesmas frases, até as mesmas vírgulas. E realmente eu acredito muito nessa parte de priorização. Essa época do ano, final, começo do ano, especificamente, né? É um pouco época de orçamento. Cara, o pessoal de RH odeia orçamento na maior parte das vezes, porque é chato, porque você tem que parar, tem que pensar o planejamento para o próximo ano, e normalmente dá mais trabalho mesmo. Só que se você fizer um planejamento bem feito, você vai conseguir executar muito melhor ao longo do ano. Então, se você deixar um pouco de lado algumas outras coisas para focar naquilo que é de fato a tua prioridade, você vai fazer um ano muito mais azeitado e muito melhor para você. Então, se você priorizar bem, você consegue, no final, andar muito mais rápido. Eu amei o que vocês falaram sobre priorização. Inclusive, depois eu vou até rever esse podcast algumas vezes para eu poder colocar isso na minha agenda, porque eu achei sensacional. Mas um outro ponto que eu queria comentar que vocês trouxeram é justamente sobre a questão do storytelling ou narrativas. Como que a gente conta de maneira que faz sentido para o outro. E tem uma frase que eu gosto, eu vou trazer para esse episódio também, que é: o óbvio não existe. Às vezes a gente conta uma coisa partindo do princípio que é óbvio, na verdade, pro outro não é. Então é justamente isso. Como é que eu tenho esse feeling para entender que pro outro não é óbvio e conto de forma óbvia para ele, né? Faz sentido para ele ser óbvio. Acho que essa resposta de vocês foi sensacional. Eu até vou pegar o seu gancho. Teve uma coisa engraçada que a gente conversou outro dia. A série não é muito boa, tá? Mas acho que as 2 primeiras temporadas, ela, pra quem viveu isso, é legal. Que é o Cobra Kai. A vida inteira, pra quem assistiu o Karate Kid, a gente achava o Daniel San, o good guy, o cara bonzinho, e o John Lawrence, a pessoa não tão boa assim. E na primeira e segunda temporada, eles tiram um pouco o ângulo do Daniel San e botam o ângulo do John Lawrence. Você falou, cara, esse cara não é tão ruim assim. Se você pegar no ângulo dele, então... indo muito ao encontro do que você falou, tudo é uma questão de contexto. Que contexto que você está vivenciando? Você se colocou no calcanhar da pessoa, você vestiu a bota da pessoa para, de fato, você entender o que ela está passando? Então, trazer esse contexto, ou narrativa, ou storytelling, para você explicar o que está acontecendo, você coloca ela junto com você para nesse trabalho de time que você precisa entregar alguma coisa. Então, eu diria que isso é uma competência ou algo que é super importante para as pessoas. Deixa eu pegar um gancho, porque a gente diverge no Cobra Kai, eu acho muito bom. A última ainda tenho dúvida se é boa, mas com certeza as primeiras são muito boas. Mas uma coisa que eu acho que pra até pegar esse gancho, é a perspectiva de onde você olha, né? Eu tenho 3 filhos, meu filho mais velho tem 13 anos, e ele foi ver Cobra Kai. Bom, na perspectiva dele, o Daniel era o cara do mal, né? Porque a gente começou vendo o Daniel como o cara do mal. Ele já falou, não, mas esse cara não é legal, pai, porque ele fez isso. Então, pensando nas gerações que vão entrando e ao longo do contexto você vai mudando,
também dependendo do momento que a pessoa entra, ela não tem o teu contexto. Então ela tem uma visão completamente oposta do que você tem. E o mais legal é buscar referência e beber na origem, né? Então, o que meu filho fez? Naturalmente, tá? Ninguém forçou, obviamente, mas ele falou, pô, pai, quem que é o Sr. Miyagi? Porque ele aparece aqui e tal. Ele foi ver Karate Kid. Viu todos. Aí, em algum momento, o Karate Kid faz uma referência ao Rock Balboa. Ele foi ver o Rock Balboa. Então, eu acho que isso, para mim, é uma das principais coisas que eu olho pro time, né? Você provocou. Você trouxe o elemento, você falou do Cobra Kai. Quantas pessoas vão olhar o Cobra Kai, vão buscar a referência do Miyagi, vão buscar todas as referências que estão em volta disso para beber desse contexto e conseguir entrar na discussão de empatia com o interlocutor que está ali. Né? O Venâncio é um cara novo, deve ter os seus 22 anos, né? Então, se ele viu ali na década de 80 o Miyagi, eu tenho que entender esse interlocutor, como é a perspectiva dele. E muitas vezes, para entender isso, eu tenho que buscar conhecimento. O que eu sinto é que muitas vezes as pessoas não buscam, né? Eu falo muito com o time, assim, ó, eu adoro nadar, né? Eu moro em Ubatuba, no mar, eu adoro nadar no mar lá. Então eu brinquei muito com o time. Eu vou nadar com você 2 quilômetros, mas eu não vou nadar tudo. Tem uma parte que você vai nadar sozinho. Essa parte eu preciso que você faça. Eu não consigo fazer para você. Então aqui entra muito a discussão do protagonismo. Esse contexto, ele existe, ele é dado, mas muitas vezes eu acho que o pessoal, eu brinco, a bola tá pingando, chuta, cara. Não deixa ela pingando de lado. Então tem um protagonismo que é importante para que você gere essa narrativa. Você só vai gerar ela com qualidade a partir do momento que a gente provocou. Ele deu vários elementos lá pro meu time, né? De buscar. Quantos deles anotaram ali? Na hora todo mundo anota, né? Um link maravilhoso e tal. Quantos buscaram? Passa 3 meses, perguntei, pessoal, vocês viram? Ah, não vi. Então também tem um pouco do, eu quero me desenvolver, eu quero buscar, mas eu também não tenho essa parte do extra mile, do esforço que o Venâncio fala. E longe de querer fazer esse podcast, uma série, um comentário de série do Netflix e tudo mais, mas de fato, assim, trazendo um exemplo dele, do filho dele, o filho dele foi atrás, ele correu atrás. Quantos não tiveram essa oportunidade? E às vezes tá tudo bem não ir atrás, porque ele priorizou outra coisa. Agora, o que não pode depois é falar assim, putz, eu não sabia disso, cara. Você tinha um leque de decisões ali para tomar, você escolheu uma parte deles. Cada escolha é uma renúncia, não tem jeito, então você renunciou a alguma coisa, até porque o limite de horas ele é finito, e aí você escolheu alguma coisa e você optou por aquilo. Agora, não pode chegar lá atrás e falar, olha, eu não fiz isso por causa daquilo. No final do dia, a responsabilidade é sua do que você tá colocando ali. E aí, humildade, vontade de crescer, colocar em contexto e perspectiva, essa questão de narrativa e ser resiliente nesse mundo, acho que são combinações que acho difícil não darem certo. E sempre priorizando o que é melhor para ti e para aquele momento. Porque às vezes, assim, a gente tá falando muito de trabalho aqui, mas tem momentos que você vai ter que priorizar a sua família. Tem momentos que você vai ter que priorizar os seus filhos. Tem momentos que você vai ter que priorizar os seus estudos. E tá tudo bem. São escolhas que você tá fazendo pro teu futuro. Então, eu acho que certamente prioridade é um aspecto super relevante dentro desse contexto. Perfeito. E eu vou aproveitar que você falou sobre priorizar, às vezes, o outro lado, né? Não só o profissional, mas o pessoal, para a próxima pergunta, que é no tempo livre. O que vocês gostam de fazer pensando em termos criativos e de ócio? E começa com você, Venâncio. Olha, eu sou um cara super família, então eu gosto muito de estar com meus filhos. Eu sou aquela pessoa que gosta de sair para andar de bicicleta com meu filho. Gosto de brincar de boneca com a minha filha. Adoro ler, como vocês devem ter percebido. Eu sou uma pessoa que lê 12, 15 livros por ano, assim. Eu gosto muito de ler. E como vocês perceberam, eu também adoro ver uma série. Cobra Kai, acho que foi um episódio talvez isolado. Eu gosto também de séries mais cultas aí. Então, para séries, livros e família, certamente eu sou uma ótima companhia. Além de estar com amigos, tomando uma cerveja, conversando, jogando um papo pro ar. Mas eu sempre gosto de estar com... E não querendo falar de trabalho, mas também falando um pouco... Eu acho que no final do dia você é a média das 5 pessoas que você mais se relaciona. Então, eu diria que eu não tenho muitos amigos, mas eu tenho... os que são meus amigos são grandes pessoas que eu gosto de estar junto, gosto de conversar, gosto de aprender, gosto de me desenvolver junto com elas. Então, eu tento até usar um pouco o tempo para me desenvolver quando eu estou com meus amigos. E eu posso dizer que eu tenho uma boa gama de pessoas que eu aprendo todo dia. Perfeito. Marcos?
Perfeito. Bom, eu sou família também. A gente tem 3 filhos, 2 cachorros, 3 gatos, né? Então acho que o ambiente da casa, o ambiente de receber as pessoas é um ambiente que a gente tem muito forte, né? A nossa casa é feita para isso, né? A gente gosta muito de música, eu não toco muito bem, mas gosto de receber. Então você vai na minha casa, tem o cantinho da música, tem lá violão, tem lá ukulele, tem lá carrom e tal. Porque eu acho que a música é uma das formas que eu mais acho que a gente consegue curtir a vida e aprender muito com o ambiente da música, né? Então receber as pessoas acho que é um elemento. E aí a família inteira assim. Então eu tenho 3 filhos, tem 19 crianças lá sempre. Um tá na piscina, chamamos mais 2 e tal. Então ter a casa agitada eu acho que é algo que eu gosto muito. Quando a gente mudou para a praia, a gente decidiu que a gente ia querer fazer cada vez mais um esporte aquático, né? Por estar na praia. Então eu faço muito canoa havaiana, eu e minha esposa, né? A gente comprou, a gente foca, é algo muito legal. 5, 6 horas da manhã, ver o nascer do sol no mar, fantástico, né? Algo que eu não consigo tirar da minha rotina hoje, embora eu venha para São Paulo a cada 15 dias, né? Mas eu consigo fazer com uma certa rotina. E por muito tempo eu sempre gostei de nadar e comecei a nadar no mar. Então são coisas que eu gosto pra caramba e acho que faz sentido pra vida, né? E eu acho que pra mim o profissional e o pessoal acabam se misturando sempre, né? Então quanto melhor eu tô no meu pessoal, no meu esporte, melhor eu tô no meu profissional e vice-versa, né? Tem gente que fala, não, se eu tô mal no pessoal, eu tô bem no profissional. Eu não consigo ver isso, não. Eu tenho que estar bem de forma geral, né? Bem com a família, bem com os esportes e naturalmente bem no profissional. Eu também não consigo sentir, assim, quando eu tô mal em um lugar, muito bem no outro. Eu também não tenho essa dissociação. Eu me sinto mais colada mesmo. Se você procurar no meu LinkedIn, você vai ver que eu uso muito uma frase assim: não existe vida pessoal e vida profissional. Existe vida e ela é uma só. Então as Exato. coisas estão sempre juntas, não tem jeito. Exato, eu penso da mesma forma que vocês. E pensando, né, em tudo isso que vocês são enquanto profissionais, enquanto pessoas no dia a dia de vocês, que legado vocês querem construir? Eu acho que o principal legado é deixar o mundo melhor para os meus filhos. Assim, tem aquela frase que muita gente fala que as horas que você trabalhou até tarde, o teu chefe não vai lembrar, mas seus filhos vão. Me bate muito. Então, na linha de priorizar, eu consigo... Eu tenho assim, eu acho que uma das minhas maiores qualidades, eu acho que é a gestão do tempo. Eu consigo me planejar bem para estar bem com meus filhos, estar bem no trabalho. Eu acho que o principal legado que eu quero deixar é que meus filhos olhem para mim e digam, putz, meu pai é esse cara espetacular, ele deixou um mundo melhor para mim, ele me ensinou tal coisa, que quando eu tiver mais velho, ele e eles casados, que a gente possa viajar junto, tá junto. Mas hoje tudo que eu faço, em algum momento na minha vida, eu queria ser melhor por ser melhor, praticamente pelos holofotes. Hoje eu quero ser melhor só para meus filhos olharem para mim e falar, putz, meu pai é um cara legal, é um cara importante, é um cara que eu quero estar junto. Então, quase tudo é para eles. Para não ser repetitivo, né? Mas eu acho que, obviamente, a família é um dos principais elementos que a gente busca o legado, né? Quando a gente mudou para a praia, uma das coisas que a gente tinha muita dúvida era em relação à família mesmo, né? Então, como é que vai ser a formação das crianças? E aí, uma das coisas que a gente tem feito, eu senti bastante diferença. O Ubatuba tem 90 mil habitantes, né? Então, sai de uma cidade de 20 milhões para 90 mil, você tem uma relação de comunidade muito forte. Então é muito comunitária a visão. E aí eu percebo que a gente consegue criar legado, além da nossa família, para toda aquela comunidade que está ali. Então, por exemplo, meus filhos estudam numa cooperativa. E na cooperativa, quem faz a gestão são os pais, né? E é super difícil fazer a gestão da escola, desde a parte financeira, eu faço parte do comitê financeiro e do comitê de infraestrutura e manutenção, né? Então a gente vai desde fazer as salas até discutir de onde a gente vai tirar o dinheiro para alocar, que tipo de professor a gente escolhe. Então eu acho que a família é um dos legados, mas fazer com que a família entenda a possibilidade de gerar um legado para uma comunidade, e aí talvez em Ubatuba seja mais fácil fazer isso do que em São Paulo. Às vezes em São Paulo você faz no seu bairro, né? No seu prédio também, mas lá eu acho que a gente consegue ver muito esse legado. E aí a construção desse legado eu acho que é muito... Eu não sou muito a favor do conteudismo, né? Então, quando a gente fala em educação, eu sou pouco conteudista. Eu estudei numa escola que era da filha do Paulo Freire. Então, para mim, o construtivismo é algo que a gente tem que propagar na sociedade, né? E aí, estar num lugar que tem essa visão da troca com o ambiente, de fazer um estudo do meio lá com a maricultura para explicar para as crianças, eu acho que gera um legado para além da família, né? Mas para a comunidade de Caiçara que está lá, para a comunidade local, por exemplo, de desenvolvimento, né? Tem muita gente que mudou para lá
e que trabalha em São Paulo e que tem uma mega preocupação de como diminuir esse impacto da pegada ambiental, tal. Então eu acho que para mim o legado ele vai, obviamente, a família é sempre o core, mas ele transcende a família para mim e ele é um legado para a comunidade. E aí uma das coisas que eu acho que no ambiente profissional eu vejo muito que isso transpassa o pessoal profissional é que boa parte das pessoas com quem eu trabalhei, eu tenho contato até hoje, e muitas eu trabalhei 2, 3 vezes junto, a gente volta e acaba se associando, porque você vai criando uma forma de trabalho, uma construção com consistência e com uma cultura de aprendizagem, que é algo que depois você é picado, você não muda, né? Você quer aquilo, você quer aquele sentimento de reconhecimento, de desafio, e que é algo, parte que eu não tenho dúvida que eu e o Venâncio, a gente sempre trabalha muito junto nesse sentido, né? Hoje talvez a gente tenha separado, em algum outro momento da vida junto de novo, mas é porque eu acho que isso gera pra gente uma capacidade de tocar as pessoas no ambiente profissional, e eu vejo, vou almoçar com o menino lá que era trainee lá no Itaú com a gente, hoje tá como gerente numa outra estrutura e fala, pô, Marcos, a gente aprende tanto nas nossas conversas, né? E eu acho que isso também é legado, né? A família, a comunidade e as pessoas que você toca no ambiente profissional, que eu não tenho dúvida que para sempre vão lembrar de você. O Venâncio usou um exemplo, né? Tem uma frase que você falou, às vezes eu não lembro mesmo. Mas eu falei isso? Tem certeza? Você fala, não, isso me ajudou muito. Pô, mas você ajudou, então, legal, assim, porque às vezes você não lembra mesmo, mas como toca nas pessoas. E pensando no ambiente profissional, né? Eu sou psicólogo. Então, muitas vezes o psicólogo fala, mas você teria que seguir clínica, porque daí você atende, você impacta. Cara, na clínica você impacta 6 pessoas, 10 pessoas no dia. Eu impacto 100 mil, 50 mil numa organização. Quando você forma um bom líder, você tem um treinamento de líder, quantas pessoas esse líder está impactando? Isso para mim é legado. O impacto exponencial, né? Total. Legal. A gente está chegando no final do nosso bate-papo, mas eu quero perguntar, vocês curtiram? Adorei, parece que passou até rápido demais. A gente trocando ideia, conversando como tivesse na mesa de um bar aqui. Adorei ter feito parte desse podcast com vocês. Faltou só petisco, né? Poderia. E você, Marcos? Não, adorei. Acho que é um bate-papo bem descontraído mesmo. Acho que quando a gente tem o mesmo propósito, né, o mesmo objetivo, eu acho que funciona super bem. Confesso que eu estava um pouco nervoso, como é que vai ser o começo, como é que a gente faz, mas acho que é super descontraído e foi super legal. E é isso, abrir um pouco do pessoal e do profissional para ajudar o pessoal, de forma geral, a refletir, né? Acho que o nosso papel é um pouco esse. Perfeito. E eu trouxe aqui muitas perguntas profissionais, pedi curiosidade de vocês, mas eu quero pedir uma última curiosidade, algo que não tá no LinkedIn, que as pessoas não vão saber se não assistirem esse podcast. O que o Venâncio tem para contar? Cara, uma coisa muito diferente minha, sei lá, quando eu morei nos Estados Unidos, eu fui garçom no restaurante, e aí até foi engraçado que quando eu conheci a minha esposa, eu fui conhecer a família dela, e por alguma razão eu falei, eu trabalhei de garçom, aí uma prima dela falou, nossa, que pessoa mais batalhadora, olha como é que ela chegou lá, e ela falou, Gabriela, o Venâncio, na verdade, ele trabalhou de garçom nos Estados Unidos quando tá fazendo intercâmbio, então era mais para treinar o inglês do que outra coisa, mas é uma curiosidade que acho que pouca gente sabe a meu respeito. Legal. E você, Marcos? Bom, assim, uma das principais curiosidades que o pessoal talvez não saiba o meu respeito é que eu dei aula de capoeira há 25 anos, né? E um dos principais elementos que a gente trabalhou na capoeira, e eu acho que um evento específico que aconteceu na capoeira, é que eu, por 18 anos, treinei, estudei, fui aprender, e na minha formatura, tinham 5 mestres sentados no banco, mais de 700 anos de história, né? E eu tive que tocar, na capoeira, além da movimentação, você também tem toda a parte instrumental, né? Então tinha que tocar berimbau, atabaque, todos os toques. E eu lembro que um dos mestres, né, um mestre super antigo, que inclusive é do Bexiga, esse ano é o centenário dele, ele faleceu com 96 anos, ele falou assim, pô, Marcos, toca aí então, o toque, eu nem lembro o que era, Benguela do Canjiquinha. Pô, mas eu não sabia nem direito o que era Benguela, imagina tocar como Canjiquinha. E aí eu errei. E eu tinha um grupo de alunos de 5 a 10 anos, uns 20 mil crianças, eu levei meu pai, minha mãe, minha avó, as crianças, assim, e aí ele falou, não, aí o mestre perguntou, então ele passou, aí esse mestre falou assim, não passou, não sabe tocar o toque e tal. Rapaz, a criançada chorava, e eu falei, não, pessoal, calma, eu vou conversar com o mestre. Aí, obviamente, eu passei, mas depois eu chamei o mestre, falei, mestre, mas me explica aqui, assim, pô, você me conhece há mais de 20 anos, você sabe que eu toco. Falei, cara, mas eu preciso dar o exemplo, né, e eu levo isso para minha vida pessoal, né. Preciso dar um exemplo. Naquele momento você estava errado, eu precisava te dar o feedback ao vivo e a cores. Não era ele que estava no seu casamento, não? Não, esse era o outro. É o meu mestre. Mas ele estava lá, esse também. Então acho que tem um dos pontos que é assim, o quanto que a gente tem que ser o líder como exemplo, né? Para mim é um fato curioso, porque depois eu lembro que aí eu
terminou, obviamente as crianças vieram me abraçar, tipo, você passou, você deu tudo certo, ó, passei, teve aquele ali que não deu tão certo e tal. Mas eu voltei pra casa meio chateado e tal. Cara, o que eu recebi, e que eu acho que é um pouco da aprendizagem com erro, né? De DVD, na época que tinha DVD, né? Hoje já não tem mais. Recebi DVD de um mestre também que não passou sabe? Muita gente dando suporte, falando, ó, você é um cara que a gente gosta, que vai dar certo. Depois eu chamei o mestre, a gente foi almoçar e resolvi os nossos problemas. Mas eu acho que liderar pelo exemplo, para mim, é um dos pontos principais. E essa acho que é uma cena curiosa. Talvez só as crianças que estavam lá, minha família que sabem, né? E agora todo mundo que nos assistir também vai saber dessas curiosidades. Muito obrigada. E quero deixá-los muito à vontade para deixar uma mensagem final antes da gente encerrar aqui nosso bate-papo, só para mudar a dinâmica. Eu vou começar com o Marcus. Eu acho que uma mensagem final para mim é tudo que a gente falou aqui. Eu acho que carreira é algo que é muito focado aqui no protagonismo. Então, busca, vai atrás, que eu não tenho dúvida que você consegue acelerar. E para mim tem um ponto super importante, que é escolha bem, faça suas escolhas, principalmente do gestor que você tá, né? Você também é protagonista para buscar outras coisas. Esse gestor não me dá feedback, não tá... Cara, busca outro gestor, busca outra organização, né? Então, acho que as pessoas às vezes dão um olhar de entidade para algumas coisas, né? Eu brinco que o RH é entidade. Aquela entidade, aquela área tá falando isso. O que você tá fazendo para mudar de patamar, para se desenvolver, para se colocar na zona de desconforto? Se você não tá com frio na barriga, tenho certeza, ou é o gestor ou a empresa que não vão te proporcionar desenvolvimento. Então, para mim, a mensagem final é busca o desenvolvimento a todo custo, porque eu acho que faz bastante diferença você se colocar nisso. Eu vou contar uma história para deixar essa mensagem final, e acho que eu até contei essa história em outros lugares, mas parece que o Chaplin estava num teatro, né? Ele contou uma piada uma primeira vez, todo mundo deu risada. Aí ele contou a mesma piada pela segunda vez, metade riu, metade não riu. E aí ele contou a piada pela terceira vez seguida e aí ninguém deu risada. Aí o Chaplin virou pra plateia e falou assim, pô, pessoal, vocês não vão rir da minha piada? Aí alguém virou pra ele e falou assim, não, você já contou a mesma piada 3 vezes? Falou, pois é, vocês reclamam dos mesmos problemas 3, 4, 5 vezes, eu sou obrigado a escutar. Custa rir da minha piada? Então, às vezes as pessoas lembram muito de reclamar e lembram um pouco de se divertir. Que as pessoas, além de tudo isso, que estejam no trabalho ou pessoalmente, profissionalmente fazendo, realmente elas possam se divertir da melhor forma possível. A vida é muito curta e a gente tem que aproveitar ela da melhor forma. Então, divirtam-se. Muito obrigada, agradeço demais a participação de vocês dois aqui no nosso bate-papo. A sua participação, que está aqui assistindo e nos prestigiou até esse momento, e te convido para continuar com a gente. A conversa termina aqui, mas ela continua, então deixe nos comentários perguntas, o momento que você mais gostou, temas que você quer ver sendo discutidos aqui. Ao longo desse ano nós teremos muitas oportunidades, queremos contar com o seu feedback para co-construirmos esse podcast em conjunto. O nosso intuito é desafiar as lideranças, mas também afiá-los enquanto profissionais, e por isso contamos com vocês. Nos sigam nas redes sociais e até o próximo bate-papo. Muito obrigada. Obrigado. Obrigado, Carol.